23. Glória a Deus. Assim que você for encontrando, se puder colocar sobre os seus pés, por reverência à palavra de Deus, eu vou entender que você achou o texto e nós vamos ler nessa noite. Atos, capítulo de número 16 e verso de número 23, versículo 23. Amém? E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Quantas portas se abriram, irmãos? Foi uma? Foram todas as portas. Repita comigo: todas as portas. Aleluia! Pode se assentar nessa noite, glorificando ao nome do Senhor. Rafael me falou muito bem desta igreja. E assim que eu pude chegar, falei com o Breno: que igreja top. Se eu morasse aqui na região, eu congregaria aqui. Que bênção, né? Os músicos da igreja fazem muita diferença. Rafael, irmãos, quando eu vi o cartaz, ele me mandou lá louvor e palavra. Eu falei: o que, louvor? Misericórdia. É porque numa época de muita precariedade de músico, onde não tinha ninguém, a gente fazia alguma coisa lá em Água Boa, encher linguiça. Mas não era cantar, não chegava nem perto disso aqui que eu vi aqui hoje. Então nessa noite nós estaremos apenas pregando a palavra de Deus, amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido entre nós assembleianos, principalmente os pentecostais, que ama falar sobre o terremoto de Deus, que ama falar sobre o agir e a intervenção de Deus na vida de Paulo e Silas, nesse evento que aconteceu enquanto eles estavam na prisão. Nós estamos diante de um capítulo onde narra a segunda viagem missionária de Paulo. O capítulo começa com Paulo fazendo a escolha do moço, do jovem que iria acompanhar a sua viagem, por nome Silas. E a Bíblia me diz que no seu coração eles intentam ir pregar a palavra do Senhor e visitar as igrejas, quando na sua primeira viagem ele havia evangelizado e fundado elas. A Bíblia diz que quando Paulo ele segue a sua viagem, ele observa o crescimento dos irmãos, tanto na fé quanto em número de cristãos naquela cidade. Ele passa por todas as cidades, e quando no seu coração e no coração de Silas eles intentam ir para a Ásia, a Bíblia me diz que o Espírito do Senhor os impede de prosseguir. Aí a Bíblia me diz que eles voltam e chegam a Mísia, e quando eles intentavam ir para Bitínia, que era uma outra província, o mesmo Espírito de Deus os impede de prosseguir. Mas espera aí, por que todas as vezes quando nós nos deparamos com a porta que se fecha, com um não, com desemprego, com Deus mudando alguma direção, às vezes até programando sair para algum lugar, de repente o pneu do carro fura, alguma coisa acontece, você atribui essa função ao diabo, como se ele fosse o único responsável, aleluia, como se ele estivesse por trás de todas as coisas, que tem sobre isso um não de Deus para que você determine ou realize tal tarefa. Eu quero dizer para você e te lembrar nessa noite de uma história escrita em Gênesis. Quando, aleluia, Isaac e uma fome atinge a terra. E a primeiro instante, Isaac ele decide descer para o Egito, e Deus aparece e fala com ele: olha, não desças ao Egito, vai para uma outra terra, peregrina em uma outra terra. E muitas vezes quando Deus ele aparece e diz pra gente não, quando ele poda algumas coisas, quando ele decide fechar algumas portas para que nós não cruzemos tal caminho,
A gente costuma ter a falta de discernimento espiritual para entender e começa a atribuir essa função ao inimigo como se fosse obra do inimigo, coisas que é o próprio Deus fazendo, não porque Ele não quer que você faça, mas porque Ele tem um outro propósito para você executar. Paulo, ele ouve a voz do Senhor, ele ouve a voz do Espírito Santo, e sobre a direção do Espírito Santo, a Bíblia me diz que ele navega e chega a Troade. Quando ele chega naquele lugar, quando ele anda em obediência, a Bíblia me diz que ele vai dormir e ele tem um sonho, que não é apenas um sonho, foi uma visão de Deus. Paulo, ele vai ter uma visão com um homem rogando, clamando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entende que aquele era o caminho que o Senhor estava traçando para ele, que aquilo era a missão que o Senhor estava chamando para ele, e a Bíblia me diz que, concluindo ele, que o Senhor o chamava para anunciar o Evangelho, ele foi. Se eu te disser que no nosso meio tem uma classe de gente que Deus está dando direções, por aqui não, é por lá. Hoje não, é amanhã. Esse não é o tempo. Direções para jovens: esse relacionamento não é para você, termine, isso não é da minha vontade. E você está pensando que isso é inveja, que é o inimigo que está se levantando contra o seu relacionamento, e Deus está dizendo não, é porque não é para você. Se eu te disser que no nosso meio, no meio que eu digo a igreja, tem pessoas tão cegas espiritualmente, a ponto de não entender que às vezes aquela porta, aquilo que deu errado, é Deus dizendo não, não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo maior, eu estou te preparando, eu vou realizar lá na frente. Paulo tem essa percepção, e quando ele tem essa percepção, Deus não deixa o crente perdido. Deus dá uma visão para Paulo, aleluia, e ele segue em direção a Troade para cumprir essa missão que ele sentiu que o Senhor o chamava. Será que nós estamos tendo sensibilidade, jovens, de entender quando o Senhor está nos chamando para realizar algo? Eu faço essa pergunta para mim diariamente: será que eu estou tendo a sensibilidade? Porque às vezes, irmãos, Deus permite a gente passar por alguns processos que por nós mesmos a gente não aguenta, tem que ser a graça de Deus sobre nós. Mas o que nós não devemos perder durante tudo isso é a sensibilidade de entender a direção que Deus está nos dando para seguir. A Bíblia me diz que Paulo, ele navega por Troade, passa em Filipos, passa em Neápolis, e ele chega à cidade ali na região da Macedônia para concluir ali a missão a qual o Senhor havia enviado. Naquela cidade havia uma mulher por nome Lídia, que havia se convertido, havia entendido que aqueles eram homens de Deus, e a Bíblia usa o termo que ela constrangeu aqueles homens, constrangeu a Paulo para ficar na sua casa. Os dias começam a passar naquela região e Paulo se reunia em lugares de oração para fazer a vontade de Deus. E um certo dia, como outro dia qualquer, reunidos para orar, aconteceu um episódio diferente na vida de Paulo. A Bíblia me diz que quando ele se reunia ao lugar de oração, vem vindo lá do canto uma moça completamente possuída, endemoniada. E ela começava a elogiar a Paulo e a dizer: estes aí são homens de Deus. Estes aí são homens que têm autoridade de Deus sobre a vida deles. Isso no primeiro dia, isso no segundo dia. E o demônio, irmãos, o espírito maligno que havia sobre a vida daquela moça falavam, não mentiras, mas verdades sobre Paulo. Verdade, que era sim, ele era um homem de Deus, ele era sim um homem que carregava a autoridade do Espírito Santo. Mas o que é necessário notarmos não era o que aquele homem estava dizendo, mas era quem estava falando, aquela mulher, estava dizendo, mas era quem estava falando na boca dela. Eram elogios verdadeiros, porém vinham da boca de Satanás. Paulo, por discernimento espiritual, a Bíblia diz que ele repreende. E quando ele expulsa o demônio daquela moça, expulsa o espírito maligno da vida daquela moça, que ela é liberta, que Paulo usa da sua autoridade em Cristo para poder expulsar e desfazer aquele mal. Ele não apenas libertou a vida daquela moça, mas para o pessoal daquela região, ele estava tirando, excluindo a fonte de renda deles. Porque com o espírito de adivinhação que tinha no corpo daquela moça, os homens da cidade ganhavam dinheiro.
Aí de repente Paulo chega e expulsa aquela coisa do inferno, e aqueles homens se enfurecem, porque este homem expulsou a fonte de renda, desestabilizou a fonte de renda de uma cidade depravada. A Bíblia me diz que os magistrados, os líderes, pegam a Paulo, açoitam a Paulo e Silas, prendem a Paulo e Silas, e dá uma ordem para o carcereiro, depois que coloca eles na prisão: esses aí não vai ser como os outros presos. Esses aí atormentaram a cidade. Esses aí vieram trazendo leis e costumes que não são nossos. Você vai vigiar eles com mais intensidade. A Bíblia diz que, obedecendo a ordem dos maiorais, o carcereiro ele vai guardar com muita segurança Paulo e Silas. Agora Paulo e Silas está com as suas mãos presas, com os seus pés presos ao tronco, em uma prisão no interior, aleluia, em uma cela no interior da prisão, melhor dizendo. Aleluia. Paulo está preso juntamente com Silas, por fazer a vontade do Senhor. É um momento em uma certa classe de gente, uma certa classe de pessoas poderiam pensar: tá vendo, eu fui obedecer a voz, eu não queria ter vindo para cá. É a hora que aquele crente que fica titubeando em dois pensamentos pode virar e falar: tá vendo, eu falei. É a hora onde o marido, tenta ser espiritual, tenta tomar a direção da casa, mas a mulher parece que não tem visão de Deus e vira e fala para ele: para que nós vamos fazer aqui? O que é que está acontecendo? Outra hora é o contrário, a mulher que tenta tomar as direções no sentido de ouvir a voz do Espírito Santo, e o marido não tem sensibilidade. Às vezes um companheiro de ministério, companheiro de liderança, tá vendo, isso aconteceu por isso. Não, Paulo e Silas não disseram nada. Eles estavam presos, mas eles estavam cumprindo uma missão a qual o Senhor havia chamado. E nisso o Senhor ministrava no meu coração: minha filha, desde quando obedeçamos ao Senhor, desde quando nós não andemos segundo os cursos da nossa própria vontade, é Ele quem assegura a nossa missão, é Ele quem assegura o teu ministério. Aleluia. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, e eles tiveram uma decisão. A palavra do Senhor me diz que eles começaram a orar. Peraí, mas está preso? Os pulsos estão presos, os pés, os tornozelos estão amarrados a um tronco, e eles começaram a orar. Deixa eu te falar uma coisa: a crise, as cadeias, o tempo de dificuldade, eles revelam duas coisas na vida de um crente. Primeiro, vai te mostrar se você é adorador ou não é. Segundo, vai te mostrar o grau e o nível de birra que existe em você. Já viu aquele crente que passa por tanta dificuldade, tanta luta, e ele chega no culto, irmão, e ele dá glória a Deus, e ele adora o Senhor, e parece que ele não passa por problema. Já tem gente que, quando é aprisionado em certas situações, chega no culto: eu não vou dar um glória. Enquanto a situação não mudar, eu não falo nada. Ei, Deus está chamando a sua atenção. Eu sei que o tempo pode estar sendo difícil sobre a tua vida, mas em nome de Jesus, não usa essa tua boca a não ser para engrandecer o nome dEle. Há dois tipos de presos aqui. Aqueles presos, Paulo e Silas, que oravam e cantavam. Só que o texto me diz assim, que os outros presos faziam o que? Eles escutavam. E que quem está escutando, está prestando atenção na adoração do outro, automaticamente ele não está adorando. Pergunta para o irmão do teu lado aí, no meio dessa crise, dessa dificuldade, dessa cadeia, desse tempo difícil: você é daquele que adora ou você é daquele que fica escutando glória a Deus do irmão? Você é daquele que abre a boca e levanta a mão para adorar? Ou você é daquele que observa o culto que o outro está prestando para Deus? Eu posso sentir Ele nesta casa, irmão. Eu fiquei sabendo que ontem teve uma vigília aqui, que o céu visitou esta igreja. Deixa eu te dizer, a mesma presença que teve aqui ontem está aqui hoje. E deixa eu te dar uma notícia: esta cadeia, aleluia, esse tempo de crise, de dificuldade que você está enfrentando,
Ele só dura até o momento em que você decidir abrir a tua boca e adorar. Paulo e Silas cantavam e oravam e os outros presos escutavam. No nosso meio tem gente assim. Tem uns que chegam no culto da glória a Deus, adora. Tem outros que ficam observando o jeito que cantou, se errou a nota, se falhou. O jeito que vestiu, o jeito que falou, o jeito que saudou, o que falou. Só não consegue conectar no culto e adorar. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque no momento em que eu cheguei nesta igreja, eu tive a percepção, aleluia, que aqui não tem espectadores, que sim tem adoradores. Deixa eu te dizer, você trouxe glória a Deus para este culto nessa noite? Quem trouxe aleluia? Só quem trouxe aleluia. Quem trouxe glória a Deus? Será que se passar alguém lá fora, aleluia, vai saber que isso aqui é uma Assembleia de Deus? Não somente pela placa, mas pelo barulho que o pentecostal assembleiano faz? Aleluia. O cárcere não se move com a boca fechada. O cárcere não se move quando no tempo de prova em que estamos passando a gente decide reclamar e murmurar que esse vento não acaba nunca, essa luta não acaba nunca. O cárcere se move até os alicerces quando levantam Paulo e um Silas mesmo aprisionado. Sabe por quê? Porque ele entende. O carcereiro pode prender teus pulsos, tua perna. O carcereiro pode tirar teu serviço, pode fazer algumas coisas, pode. Daniel estava orando, aleluia, e ele tentou impedir que a oração chegasse ao céu. Então algumas coisas Deus deixa ele fazer. Mas sabe o que ele não pode fazer? Prender ou conter a essência de adorador que existe dentro de mim e dentro de você. Ei, eu vim aqui de Garatinga para poder liberar uma palavra sobre a tua vida e te fazer lembrar nesta noite que a tua adoração, ela ainda move os céus. Não, você não entendeu. Satanás está gostando de te ver prostrado, trancafiado, assentado nesse banco sem esboçar reação nenhuma, enquanto o céu está dizendo: adora que eu começo a trabalhar. Meus irmãos, tem coisas que são processos. E às vezes os processos são dolorosos, demorados. E sempre vem para nos ensinar algumas coisas. Mas a palavra processo, uma palavra que se assimila muito a ela, é o tempo. A espera, processo, todo mundo passa. Tem coisas que são planejadas. Eu volto a falar do meu casamento. Fiquei mais de um ano planejando. Chegou no dia, aconteceu tanta coisa que eu nem esperava que fosse acontecer. Só que tem coisas que acontecem de repente. Tem coisas que não demandam tempo, demandam uma atitude. A Bíblia me diz que no meio daquela adoração de Paulo e Silas, aleluia, a Bíblia diz no versículo 23, e de repente, próximo da meia-noite, antes que o dia virasse, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas das prisões. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Para você que chegou até aqui cheio de problema, está se sentindo acorrentado, difícil de vencer alguns processos, algumas provações que têm vindo à sua direção. Escolha nessa noite, porque você tem a oportunidade de adorar ao nome do Senhor. Adorar ao nome do Senhor, porque no momento em que você adora, e lá dos céus, dentro do teu coração, o Senhor enxerga a sinceridade. Não está tudo bem, as coisas não melhoraram, você ainda está preso, ainda está acorrentado, mas você está adorando. Dentro do teu coração Deus vê sinceridade. Sabe o que acontece? De repente, não, eu estou dizendo que não precisa de uma campanha de 7 elos, de 7 quarta-feira, de 7 quinta-feira, não. É de repente. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite que Deus já está trabalhando. Ele não vai começar a trabalhar, Ele já chegou e já está trabalhando. E de repente,
Ele vai sacudir você, sacudir tua vida, tua casa, tuas finanças, teu ministério, a tua vida nessa noite. E vai quebrar com essas cadeias, com essas correntes que o carcereiro colocou na tua vida. Oh, Espírito Santo, quebra cadeias nessa noite, Senhor. Eu sei que isso aqui é muito sério, Deus. Eu sei que tem muitos projetos, muitas coisas grandes. E às vezes o carcereiro tenta travar, Senhor. Às vezes o carcereiro tenta lançar na mente dele, na mente dela, que era mais fácil ter ficado quieto sem pôr a mão em nada. E Deus está te lembrando nessa noite que você é dele. E que se você convidou ele para fazer parte dessa obra, ou se você aceitou fazer parte da obra que é dele, o Senhor se responsabiliza de atender nesta noite a tua oração e a tua adoração neste lugar. Deus vai quebrar cadeias na vida de alguém aqui. Deus vai mover com os céus nessa noite, neste lugar. E Ele vai trabalhar e vai fazer o impossível na vida de alguém aqui. Eu estou dizendo para você que crê, para você que acredita nesta palavra que está sendo pregada. Não é sobre mim, não é sobre o pastor, não é sobre estas paredes. É sobre Ele, é sobre a palavra dEle. Deus vai entrar, aleluia, dentro desta causa nesta noite. Sabe quando é que Nabucodonosor debocha? Sabe até quando é que Nabucodonosor ele olha para a fornalha e vê os jovens? Só enquanto o quarto homem não entra. A Bíblia diz que depois que o quarto homem entrou na fornalha, o semblante do rei mudou na hora. Deixa eu te dizer, Satanás está debochando na tua cara no meio da peleja. Mas isso termina hoje, porque o quarto homem da fornalha pisa dentro desta igreja em direção à tua vida, para mudar a história de alguém nesta noite. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, seja sensível à voz do Espírito que paira neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, todas as amarras do inferno agora, todas as cadeias agora, sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu não sei como está a atmosfera embaixo, mas eu me arrepio por inteira neste altar, nessa noite. Ele passeia no meio da igreja. Adore o nome do Senhor. Exalte. Ele está neste lugar. Aleluia. Olha para dentro de si mesmo neste momento. Olha para dentro de si mesmo neste momento. Talvez você tenha vivido coisas na sua vida onde você tem se perguntado: Deus, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Por que, Deus? Por que esse processo não acaba logo? Por que eu não sou aprovado ou aprovada logo? Deus está dizendo: ei, muda o contexto da sua fala. Puxa um hino que há muito tempo você não canta. Abra a tua boca para glorificar que há muito tempo você não glorifica. Chega neste culto, dobra o joelho e deixa as tuas lágrimas molhar o estofado deste banco. No meio da tua adoração, Deus vai intervir. Aleluia. Coloque-se de pé nessa noite, meu querido.
Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Este processo não vai te vencer, é você quem vai vencer ele. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que você não pertence. Não pertence à classe de pessoas que no meio da prova, no meio da cadeia, fica calado escutando a adoração dos outros, não. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas adoravam, os outros presos escutavam. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, abre a tua boca para adorar ao Senhor. Você chegou aqui pedindo Ele para fazer alguma coisa, chegou? Deixa eu te dizer, Ele já chegou neste lugar. Ele já passeia neste meio. Em nome de Jesus Cristo, seja tocado por Ele agora. Quem pediu para Deus curar? Quem pediu para Deus renovar? Se prepare. Tem alguém que sabe cantar para me ajudar? Se prepare. Abandonou, subir, mandar, abandonou. Fala para Ele. Ele já ouviu o teu amor e não mandou ninguém. E não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real a sua presença. Você sente a presença dele aqui neste lugar. Só você que sente nessa noite. Aproveita a oportunidade. E onde Ele chega, a doença não aguenta. Vai embora. Quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando Ele chega, quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, renova, Senhor, em nome de Jesus. Seja renovado agora. Toca, Quem Deus, em nome de pediu pra Jesus. ser curado, Meu Deus, quebra seja todas as curado correntes, agora. todas as Quem cadeias. pediu pra ser transformado, receba de Deus agora. Aleluia. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Se prepare. Ele já ouviu Aleluia, o seu Jesus. clamor Só um pouquinho, segura só um pouquinho. e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real a sua presença aqui neste lugar. Só um minutinho, segura só um pouquinho, por favor. Meus irmãos, a banda pode continuar baixinho, por favor? Alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor? Você até participou desse trabalho algum dia, talvez já foi ativo na obra, cooperou com algum departamento, mas de repente você esfriou na fé, naufragou na fé. Tem alguém entre nós que ainda não serve ao Senhor? Eu não estou te convidando aqui agora para ser crente, eu só quero conhecer se você está afastado, se você não serve o Senhor. Tem alguém que pode dar um sinal com a sua mão? Olha, eu não sirvo ao Senhor, eu sou afastado dos caminhos do Senhor. Há alguém entre nós? Você, irmão, que está do lado deste irmão aí, pergunta para ele. É a primeira vez que você vem aqui? Pergunta se ele já serve ao Senhor. Pergunta se ele está afastado dos caminhos. Se essa pessoa estiver afastada dos caminhos do Senhor, pergunta para ela quanto tempo ela está andando longe. Pergunta agora. Tem alguém que está afastado do Senhor? Pergunta para ela neste momento há quanto tempo você está afastado dos caminhos de Deus.
Tem alguém? Levante a mão se tiver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele veio saltando sobre os montes. Se essa pessoa do teu lado estiver afastado, pergunta para ela quanto tempo que você não sente essa presença. Quando ela te responder quanto tempo que ela está afastado, vira para ela novamente, fala com ela assim, ó, e você consegue ficar mais esse mesmo tempo longe da presença? Aí você vai dar um abraço nela e chama ela aqui para frente para se reconciliar. Oh, Espírito Santo de Deus, lá no céu agora os anjos estão pulando de alegria. Por que que você está calado? Abra a tua boca e adora o nome do Senhor. Tem mais alguém? Mais alguém entre nós que não serve ao Senhor? Se não tem, irmão, se todos já servem, aleluia, o pastor vai estar orando por ele, porque o Senhor está renovando este jovem. Oh, Espírito Santo, Deus está trocando as vestes dele aqui. Deus está colocando um anel, sandália. Deus está rasgando, aleluia, aquela folha cheia de projeto do inimigo contra a vida dele. Oh, Espírito Santo, se tiver mais alguém para vir, ainda temos um tempo de você vir até a frente. Vou regressar ao caminho. Aleluia. Há quanto tempo você não sente essa presença? Cadeias te amarraram. Não, você não se desviou. Você ainda está na igreja, mas de repente você não está sentindo mais. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Peça para Deus uma visitação do Espírito Santo nessa hora. Eu quero Renovo de Deus sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Receba de Deus nessa noite a força para você continuar firme nesta caminhada. Sem olhar para a esquerda e sem olhar para a direita. Aleluia. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Nós estaremos orando pelo João Pedro, que nós sabemos que não é fácil para os jovens se manter no caminho de Jesus. Então, vamos orar para que Deus dê ele forças para que ele continue nesse caminho. Ele teve coragem de vir aqui à frente, né? E se ele vier aqui à frente é porque ele aceita a ajuda que o Espírito Santo está dando para ele nessa noite, fortalecendo ele nessa noite, reconhecendo que ele precisa do Espírito Santo, assim como todos nós. Então nós vamos orar por ele. Estenda sua mão para cá. Nós vamos orar por ele para que Deus continue fortalecendo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos, Deus, pelo João Pedro, Senhor Deus e Pai.
Ele veio aqui na frente, Senhor Deus, porque ele reconhece, Deus, que ele precisa do Senhor, assim como todos nós também reconhecemos, Senhor Deus e Pai. Não é fácil, Deus e Pai, para um jovem, Deus, seguir nos seus caminhos, mas é o melhor caminho, Senhor. Espírito Santo, fortaleza, Deus, o João Pedro, que ele consiga, Deus e Pai, estar nos teus caminhos cada vez mais, Deus e Pai. E toda vez, Senhor Deus, que vier uma fraqueza, Deus, uma angústia, que ele possa lembrar de Ti, Jesus, que Tu estás com ele, Senhor, em todos os momentos, Deus e Pai, de angústia, de tristeza, Deus e Pai, que o Senhor Deus possa fortalecê-lo cada vez mais. É o que nós pedimos a Ti, Deus e Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.